Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. A partir do versículo de número 15. Um tema e um texto bem conhecido, um tema qual o Senhor nos deu para falar esta noite, e vamos fazer menção da palavra. Quantos encontrou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15, diz assim: Respondeu, porém, os espíritos malignos: Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando sobre ele, os homens que tinham o espírito maligno, dominou os dois deles, e perseveraram, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Pode assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu quero dar um tema nessa mensagem de ensino esta noite, que chama jurisdição no exercício da legalidade da lei. Nenhum homem escapa da lei humana se infringi-la. Se você cometer um crime, você é pego na lei, e a lei te leva ao cárcere. Se você cometer uma infração de trânsito, você vai pagar uma multa. Se você cometer qualquer tipo de infração no reino físico, você está sujeito a pagar uma pena. E não é diferente no mundo espiritual, igreja. Muitos cristãos hoje querem fazer a obra infringindo a lei espiritual. Muitas pessoas querem ir aonde não manda, quer fazer o que não foi ordenado. E debaixo desse texto que nós lemos, nós vamos falar de jurisdição espiritual. O mundo espiritual é regido por leis. E nesses últimos dias a igreja não cresce espiritualmente, porque ninguém quer obedecer às leis. E um texto bem conhecido para nós meditarmos é esse texto. Porque as pessoas que aqui nós dissemos, 2 estavam infringindo a lei, mas 2 estavam legalizados na lei. E nós vamos observar, queridos, que o texto diz: bem sei quem é Paulo e o Jesus que Paulo prega, e vós, quem sois? É o que está acontecendo nos dias de hoje. A manifestação do Espírito Santo dentro da igreja está muito pequena, porque poucos têm a legalidade. Poucos estão dando legalidade ao Espírito Santo, e os espíritos malignos, eles trabalham dentro da legalidade, porque aonde não habita o Espírito Santo, habita o inimigo. E nós vemos aqui, que Deus pelas mãos de Paulo, fazia grandes maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e os aventais curava os enfermos. E por que não acontece nos dias de hoje? Por que não acontece através das mãos dos obreiros? Por que quando manifesta o maligno, tem que vir uma multidão de irmãos em cima? Por que isso acontece? Qual é o motivo? Qual é a legalidade que você está dando? Qual é a situação que você se encontra?
Porque o demônio, ele obedece uma voz, e uma voz com autoridade. Uma voz daquele que tem legalidade de Deus para praticá-la. Não adianta, queridos. Não é de qualquer jeito que vai fazer a obra do Senhor. Não é porque eu sou o presbítero divino e vou fazer a obra de qualquer jeito. Não é assim. Não é assim. Se nós olharmos para um homem que saiu lá do Egito, nós vamos ver que Deus traz Josué, já fala com ele na trajetória, chama aquele homem para ser substituto do grande legislador chamado Moisés. Nós vemos que há um requisito, houve um requisito para que Josué chegasse a ser o sucessor de Moisés. Houve umas regras, ele obedeceu todos os limites da lei. Josué não passou dos limites que Deus ordenara. O texto diz que ele fala: olha, você pode ir até os limites do grande mar. Ele deu um limite para Josué. Ele não falou: Josué, vai para a Síria, vai para a Arábia, vai para o Japão, vai para o Brasil. Não, até os limites. E Josué foi um homem bem sucedido na sua caminhada, na sua batalha. E nós vemos, queridos, que nos últimos dias nós estamos vendo que a lei, ela está pegando muita gente de surpresa. Muitos que não conhecem uma batalha espiritual, muitos que entram sem saber aonde está mexendo, muitos que sobem monte e não sabem o poder que tem de subir um monte. Despreparado, crente, você subir o monte, você vai descer ruim. Despreparado, igreja, você vai expulsar um demônio e você vai sair chicoteado. Quando o pastor nos convidou, eu estava lá na chácara, vou contar rapidamente, e a gente viu que o mundo espiritual, ele rondava lá. Ele estava rondando lá o mundo espiritual. A legalidade, querido, se você abrir uma brecha e dar a legalidade a Satanás, ele entra. Ele entra, joga o crente no chão. E nós vemos aqui o texto. E diz assim: e saltando sobre ele os espíritos malignos. Não é fácil. Tem um hino que fala: vamos pisar no terreiro do inimigo. Você está preparado? Você está pronto? Você está pronto para pisar no terreiro do inimigo? Você está preparado para fazer a obra? Josué, ainda voltando no texto, a Bíblia diz que primeiro, ele é chamado por Deus, ainda lá em Deuteronômio. Depois, Moisés leva ele a apresentar-se diante do povo, porque sem ser apresentado diante da igreja, você não pode ir sozinho. Se o teu pastor não te apresentou como líder, não vá. Se o pastor não te apresentou, não vá sem a ordem e sem a cobertura espiritual, porque você vai ser fracassado. Josué foi um capitão das grandes batalhas e conquistas para finalizar ali a entrada do povo em Israel. Deus chama Josué, pastores obreiros, para ser um carrasco. É forte. Porque Josué tinha que vencer as cidades fortificadas. Ele precisava ter um homem de coragem. Ter um homem que não recuasse. Ter um homem que obedecesse às leis. Que obedecesse o requisito, o chamado. E se você for ver no capítulo 1 do próprio livro de Josué, Deus vai falar um monte de requisitos que ele precisava ter. Primeiro ele fala: levanta-te. Deus não fala com o homem caído. Deus não fala com o homem prostrado. Primeiro ele fala: levanta-te.
E ele traz um monte de requisitos. Ele fala: olha, levanta-te. Precisa estar de pé. Precisa estar de pé para fazer a obra. Precisa estar na posição. Lucas escreve, o Senhor diz assim ao doente: olha a autoridade, levanta-te, toma a tua cama e anda. Autoridade do mestre. Quanto que nós estamos vendo isso acontecer? Ao doente ele falou: levanta-te, toma a tua cama e anda. Olha o mundo espiritual agindo. Lá em Ezequiel ele diz assim, o Senhor diz assim: levanta e que serei contigo. Ele fala a Ezequiel: levanta-te. Aos profetas nós vemos Deus falando, pastor: levanta-te. Em Jeremias ele fala assim: levanta e resplandece. Ele está falando para o homem que está na presença de Deus. Quando ele fala levanta e resplandece, é porque tem que brilhar na tua vida Jesus. Por que que você está na posição e não levanta? Não faz a obra? Ao espiritual ele diz: levanta e resplandece, Isaías 60, capítulo 1. Ao faminto, ele diz: levanta e come. Quem foi que ele falou? Ele falou. A igreja, ele diz: levanta, amiga minha. Ele está chamando a igreja de amiga. Levanta, acorda, desperta. Enquanto a obra de Deus está perecendo, as igrejas estão cheias de pessoas que não querem estar de pé, de pessoas que não querem fazer a obra, de pessoas que têm até um chamado igual ao de Josué, mas estão caídos, estão dando legalidade a Satanás, e você não consegue seguir o seu ministério, você não consegue ir adiante. Os termos jurisdição é para ser obedecido, igreja. Jurisdição quer dizer o seguinte: você está ordenado a ir até certo lugar, porque senão acontece com esses 2 filhos de Cefas. Você não tem força para lutar se não estiver na posição. Você vai ser envergonhado. Você vai ser chicoteado. Uma outra hora levei 2 obreiros para orar numa casa comigo, uma irmã, e os 2 obreiros chegaram e ficaram na porta. E quando eu entrei e fui ler um texto para que possamos orar, dentro da palavra, quando comecei a ler as escrituras sagradas, o demônio se manifestou. Que eu olhei para trás e cadê meus ajudadores? Tinham corrido. E depois vieram perguntar: pastor, o que é isso? Eu falei: é o mundo espiritual, vocês não estão preparados para ver. Mas aqui nós vamos adiante para falar dessa jurisdição e o exercício legal da autoridade. Todo homem chamado por Deus, ele está no exército, convocado a fazer a obra, e ele precisa usar desses atributos, precisa ser legalizado, autorizado. E nós vemos o texto aqui, que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo, maravilhas, de sorte que até os lençóis e os aventais curava, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus falava conjuntura em nome de Jesus que Paulo prega. Vai. Que Deus é esse que tu está servindo? Da onde tu vem? Quem é o teu povo? Quem é o teu Deus? Quem sois vós?
Deus está nesses últimos dias chamando a igreja para uma obrigação, para um chamado, para uma obra, porque o século que estamos vivendo, as igrejas estão cheias, mas o poder de Deus não está nas mãos dos obreiros, porque Deus quer usar é você, Deus quer usar é você, igreja. Se nós observarmos o texto, ainda falando de Josué, a Bíblia diz que, eu trouxe aqui um paralelo de um homem de Deus para os irmãos entenderem. A Bíblia diz que Deus escolhe a Josué e a ideia era começar a formar logo o início de uma batalha. Deus precisava formar logo o início de uma grande conquista para o povo, porque Deus prometera ao povo a terra, e Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E dentro daquela multidão que seguia no deserto, Deus olha Josué, porque a Bíblia diz que ele era o companheiro de Moisés, ele seguia Moisés, os passos de Moisés. Em quem você está se espelhando nessa terra? Em quem você está buscando o companheirismo? É com seu amigo ímpio? Que sopra no ouvido do cristão todo dia? É na sua escola? Que você está vendo as teorias? Evolução versus criação? Josué, ele espelhava no legislador, no grande homem que Deus levantou para fazer a obra, para tirar o povo do Egito. E Deus nesses dias está levantando um homem e mulher de Deus para tirar o povo da escravidão, para arrancar o povo do pecado, da imundícia deste mundo. Mas é preciso obedecer às legalidades espirituais. Agora vejam bem, Deus revela a congregação, Deus manda Moisés fazer a apresentação legal de Josué, Deuteronômio 31:7. Depois da apresentação solene a Josué, Josué será conduzido à tenda da revelação. É forte o que eu vou falar aqui. Tem muita gente, pastor, que não quer ir na tenda. Sabe por quê? Onde é a tenda? A tenda é o lugar onde Deus te dá coragem. A tenda é o lugar onde é preenchido com o Espírito Santo. A tenda é o lugar de oração. A tenda é o lugar de buscar ali a santificação. A tenda é de estar debaixo das leis do Senhor e debaixo da unção e da proteção do seu pastor. A tenda é lugar de jejum. A tenda é lugar de buscar poder de Deus. A tenda é lugar de estarmos em constante oração. E muita gente não quer ir na tenda, e quer fazer a obra, e aí a legalidade, e a jurisdição. É assim que acontece. A igreja está fraca, a igreja do século 21 não quer isso. O batismo com o Espírito Santo já não acontece, porque não querem buscar. Depois dele ser apresentado, ele é encorajado. Deus não chama covarde para a obra. Deus não quer covarde na obra dele. Na tenda Josué foi preenchido de graça. Se você não tiver graça e sabedoria, não vai, pastor. Depois da tenda, pronto para a missão. Todo homem que passa pela tenda, ele está pronto para a missão, pastor. Todo homem que vai passando pela tenda da obediência, ele está pronto para a missão. A Bíblia diz agora que Josué, ele está pronto para a missão. E bom está, seria a lógica desse argumento. Estamos aqui encerrando
o texto diz que aqui se encerra a ligação de Josué e Moisés, porque até então ainda estava debaixo da proteção de Moisés. Agora ele está se desligando, porque a Bíblia diz no texto: o meu servo Moisés é morto, agora tu, Josué, toma este povo, que tu farás herdar a terra que eu prometi. Eu quero dar uma pausa aqui, porque Deus colocou nas tuas mãos um povo, seja ele a tua família, ou seja ele a tua congregação. É tu que vai fazer esse povo habitar a terra. Pastores, preste bem atenção. Obreiros que é dirigente e obreiros que são líderes, preste bem atenção. Você está levando um povo a habitar a terra, que mana leite e mel, a Canaã celestial. E se você negligenciar esta obra, você vai pagar um preço caro. Josué estava pronto para falar ao povo: vamos passar o Jordão, porque Jericó está lá na frente. Quantas famílias que o esteio da casa está caindo? Quantas casas que o esteio não está sustentando mais? Porque a obrigação, querido, é de você pregar o Evangelho. A obrigação é de você falar à nação dessa cidade. A obrigação é tua de levar a este povo a palavra de Deus. E aqui nós vemos, queridos, que aqui se encerra a ligação de Moisés e Josué. Josué agora, preste bem atenção, olha só o que acontece. Josué agora tem uma missão nas mãos, e quando ele olha que Moisés é morto, aí pesa, aí pesou nas costas de Josué. Por quê? Por que pesou? A missão dada é missão cumprida. A certeza do tempo, mas as coisas ficavam bem claro cada dia. Porque cada dia que eles avançavam, eles viam a mão do Senhor em Josué. Cada batalha que eles venciam, eles viam a mão do Senhor em Josué. E para Deus dar mais força a esse povo, você sabe o que Deus fez? Alguns que não viram o mar se abrir, Deus leva Josué ao Jordão. Aleluia, a igreja não está pegando. Deus leva Josué com o povo ao Jordão, e a Bíblia diz que Jordão se abre. Aleluia. Porque Deus queria mostrar ao povo: assim, Josué, como eu fui com Moisés, o meu servo, assim eu serei contigo. Vou mostrar a este povo quem está no comando, quem está na frente. E a Bíblia diz que aqueles que não viram o mar se abrir, viram o Jordão se abrir. E o interessante é que nos registros aqui, nós vemos que Moisés, ele fez tudo conforme Deus mandou. E Josué não é diferente. Josué está fazendo tudo conforme que Deus mandou. Você está fazendo o que Deus te mandou? Vou falar um pouco com a igreja. Deus te mandou evangelizar, você está evangelizando? Deus te mandou pregar, você está pregando? Eu vou dizer ainda mais, vou falar pelo Espírito Santo: muitos estão calados, muitos têm a oportunidade e estão de bocas cerradas, muitos estão do lado do pecador e não têm coragem de abrir a boca. É um ensino, viu, irmão? Fica com o pé atrás com o pastor não, que eu estou coberto pela autoridade daquele ali. Quantas vezes Deus mandou você falar? Quantas vezes Deus falou: levanta-te, desce? Até mesmo como foi com Jeremias,
Levanta, Jeremias. Você não está pronto, vai lá à casa do oleiro. Prepara lá sua vida. Porque quando você não prega, você está negligenciando a obra. Quando você não prega, vidas estão sendo ceifadas. Quando você não fala, vidas se perecem cada dia. E nós vemos aqui, queridos, que aqui nos finalmente de Moisés com Josué, a Bíblia diz que agora Josué está liderando sozinho. E não é fácil. Não é fácil, pastor. A obra é grande, são poucos os ceifeiros. A obra precisa de você. Acorda, igreja. Acorda, igreja. A obra está necessitando de obreiros, homens e mulheres que têm coragem. Levanta desse banco, vai fazer a obra. Levanta do bem-estar. Olha quantas pessoas, pastor, que não levanta das suas camas, dos seus leitos, estão nos seus smartphones de última geração, e a obra está passando, a igreja está sofrendo, padecendo, mas o irmão está lá. Eu estou falando pelo Espírito Santo, viu? Isso aqui foi um dia todo. Deus falou, filho, fala. Eu falei, Senhor, isso é para o pastor presidente. Ele falou, fala. Fala. Nós vemos, queridos, que depois que Josué está pronto para levar o povo até a terra prometida, a Bíblia diz no capítulo 2, assim, desta forma, e está determinado que Josué envie os espias à terra. E a Bíblia diz, meus queridos, que agora a batalha vai começar. Agora ele precisava estar com coragem. E o Senhor fortaleceu ele lá no capítulo 1. Não temas. Não temas, porque sou contigo. Não te espante. Esforça-te. Tenha de bom ânimo. Olha Deus garantindo a Josué a vitória. Tenha de bom ânimo. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Você sabe o que Deus está falando aqui? Leia. Medite na palavra. Analise as escrituras. Veja o que Deus quer falar contigo. Veja onde Deus quer te mandar. Não aparte, Josué, da tua boca o livro dessa lei. Estamos falando de legalidade. Estamos falando de legalidade. Há leis que você tem que cumprir, igreja. Há leis que você tem que ser obediente a ela, igreja. E ele continua falando: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus te mandou para o São Francisco? Não foi para Brasilinha 17? Jesus te mandou para o Mutirão? Não foi para Barrolândia? Jesus te mandou fazer a obra, descer a casa da vizinha? Não foi para fofocar, não. Jesus te mandou orar? É para orar, não é para profetizar, não. Porque, pastor Roberto, nos últimos dias estão infringindo tanto a lei, que as profecias saem assim, ó, caçando o alvo. Profecia tem alvo certo, tem pessoa certa, profecia tem destino. Se a profecia tem destino, tem a pessoa certa, tem alvo certo. Isso, sabe o que é isso? Falta de entendimento. A pessoa que vai levantar como profeta, é preciso saber que o profeta fala pela boca de Deus. Quantos profetas se levantam soltando profetada aí, caçando o alvo? Isso é profecia? Se eu falar aqui que tem alguém com problema aqui, o alvo vai caçar alguém com problema. Eu tenho. Isso é profecia? Profecia é quando Deus fala
no oculto, conhece o profundo. Profecia, quando ela chega no alvo, ela tem arrependimento, tem convenção. Profecia, quando ela fala a libertação. Estamos vivendo num século, pastores, obreiros, que pessoas não têm domínio, estão fazendo de qualquer jeito, e muitos estão caídos, pastor, não estão prostrados, porque infringiram as regras, as leis que o Senhor determinou. Estamos vivendo num século difícil. Muitos, sem autoridade de Deus, abrem igrejas. E estão formando homens e mulheres doentes. Porque não estão debaixo da ordenança do Senhor e quebram todas as regras espirituais. Todas as regras são quebradas. E a igreja, alguns entram de porta dentro. Estão até lá. Mas sabendo que quem está lá não está autorizado. Porque existe uma lei que autoriza. E um homem desautorizado, ele é reprovado. É reprovado. Continuando aqui. A hora já está passando. Eu quero concluir esse texto. Nós vemos aqui que esses dois jovens, eles tinham tudo para fazer bem feito as coisas. Eles tinham tudo para expulsar os demônios, mas estavam caídos e tomaram uma surra. Envergonhados fugiram. E é assim com o crente, pastor Alex. Envergonhado sai pelas esquinas. Porque Satanás, ele conhece o que está na presença e o que não está. Ele sabe quem é você. Ele sabe aonde está o inculto o pecado. Sabe por quê? Porque ele não habita em nenhum corpo se não houver legalidade. Porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quando a casa está vazia, cria mato, capim, barata. A casa vazia. Tudo quanto é espécie de sujeira vai. Mas quando a casa está habitada, ela é limpa, ela é pura, ela é santificada. Quando a casa está limpa, está pronto. Eu estou falando do templo e morada do Espírito. Quando a casa, a morada do Espírito está pronto, ele habita, a obra flui, você vai adiante, tudo que você vai fazer é bom, porque o Senhor está na frente. O novo desafio para Josué. Tem alguém aqui que tem desafios? Eu encontro um todo dia, pastor Arielto. Todo dia eu preciso vencer os desafios. Todo dia eu preciso vencer os leões. Todo dia eu preciso combater o bom combate. Todo dia eu preciso estar na posição de servo para ser usado. Por que a igreja? Por que a igreja? 90% da igreja não está sendo usado. Não está. Não está. Porque se tivesse sendo usado os 100% da igreja, esses bancos não cabiam de pessoas. Se tivesse sendo usado
os 100% da igreja de Cristo na terra hoje, esse país não estava como está. Se tivesse sendo usado, todos os obreiros que o Ministério Ebenezer tem, usado da forma correta, se você soubesse o que Deus quer falar nessa noite. Aleluia, aleluia. Se você tivesse sendo usado corretamente, sua vida não estaria assim. Não estaria assim. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar pelo Espírito, viu? Horas falei por Espírito, horas profetizei a ti. Se você tivesse fazendo o que o Senhor mandou, você seria bem-sucedido. Assim como Josué foi, assim como ele venceu as batalhas. E a Bíblia diz ainda que o Senhor fala a ele: olha, nenhum inimigo ficará de pé diante de ti. Você sabe o que Deus está falando essa noite? Quem está na posição, o inimigo pode até vir, mas vem para cair. Quem está na posição, o inimigo pode até tentar, mas só faz tentar. Quem está na posição, Deus não deixa o inimigo tocar. Quem está na posição, o inimigo não tem poder. E por que a igreja está perdendo um terreno? Por que, irmãos? Por que o pastor presidente toda terça-feira tem que falar sobre a obra? Tem que chamar o irmão a atenção? Tem que falar desperta? Por quê? Porque estamos acomodados. Quem evangelizou hoje? Fica no ar a pergunta. Quem meditou na palavra do Senhor hoje? Quem desceu no jejum hoje? É forte. Fica em aberto. Aonde está o teu Deus? Ou você está fingindo que é crente, ou você está brincando de ser crente. Eu fui alistado no grande exército de Cristo. Meu nome está lá no livro da vida e nos livros. Porque a Bíblia diz que abre-se-ão os livros e depois o livro da vida. O teu nome está lá nos livros. O teu nome está lá no livro das obras. E quando abrir o livro das obras, será achado o seu nome lá com a obra? Está lá o livro da obediência. Também está lá naqueles livros, serão abertos livros. Os livros que a Bíblia fala são livros de obra, de obediência. Quando se abrisse os livros, e por final, abrirão os livros da vida, o livro da vida, e o nome de muitos não vai ser achado, porque nem na obra, nem na obediência, e nem na vida eterna vai estar. Abre o olho, igreja. Jesus vem buscar uma igreja santa, lavada e remida. Ele vem buscar uns eleitos. Ele vem buscar um povo adquirido. E esse povo adquirido chama-se a igreja de Cristo. E a igreja não pode estar manchada. Depois Josué vai conquistar as terras. O desafio que esperava ele chama-se Jericó. Pastor. O maior desafio de Josué não foi percorrer todo o deserto acompanhando Moisés, não. O desafio dele também não foi atravessar o Jordão, não. O desafio dele foi ver uma muralha de 9 metros de altura, por 6 de largura. E Deus falar que aquelas muralhas vinham ao chão. A igreja não entendeu.
É Deus falar assim à igreja: olha, vai na frente, porque aonde tiver uma dificuldade, eu vou estar contigo. É Deus falando: vai adiante, porque eu vou derrubar as muralhas, eu vou vencer por você. A tua luta não é tua, é do Senhor. A tua batalha não é tua, é do Senhor. Aleluia. E interessante que agora Deus apresenta a Josué em figura de anjo. Aleluia. Quantos aqui já teve uma experiência dessa? Quantos aqui já teve uma experiência de estar Peniel face a face com o seu Deus? Quantos aqui já viram pela manhã o Senhor se apresentar a você e falar: põe-te de pé, porque hoje o dia vai ser difícil, desce em oração, porque hoje o vento vai balançar o barco? Quantos já tiveram essa experiência? Aleluia. E depois, olha o reteté. Olha o sapateado. Irmão, é difícil, não é? Ouvir a palavra da verdade. E nós vemos aqui agora, queridos, que Josué recebe uma ordenança de Deus. Eu vejo aqui os espias, os guerreiros de Josué, os guerreiros, preparando as armas. Eu vejo aqui eles falando: Josué, nós vamos lutar com espada? Josué, nós vamos lutar de flecha? E Deus fala: não. Rodeia a cidade. Aleluia. Rodeia a cidade. Rodeia a cidade. Leva os sacerdotes. Olha só, é separado. Não levou toda a congregação, não. Levou quem estava na posição. Porque se tivesse um lá que tivesse dando legalidade a Satanás, as muralhas não caíam. Então ele mandou preparar os homens de guerra, os homens que estavam na posição. E ele diz: leva a arca do Senhor. O Senhor tem que estar presente. Aleluia. Aleluia. Se o Senhor não estiver presente, não vai não, igreja. Se o Senhor não estiver na frente, não vai não. Não vai não, que você vai ser como esses filhos de Cefas. Não vai. Não desobedece. Aí eles começam a rodear. É para tocar, Josué? Não. É para escalar as muralhas, Josué? Não. Para fazer o que, Josué? Rodeia. Sabe o que eu vejo aqui, pastor Roberto? É Deus falando se eles são obedientes. São obedientes, estão rodeando. Estão rodeando, é a obediência. Está fazendo a obra, é a obediência. Está indo, ide. Está vendo o chamado do pastor e está indo. Aí nós vemos aqui o texto falar que eles, na sexta vez que rodearam, na sétima vez, e agora, Josué, chegou a hora. Aí ele fala assim: tocai as buzinas e gritai. Eu vejo o grito desse povo, sabe como? Sabe como que eu vejo o grito desse povo? Eu vejo o povo falar assim: Senhor, fizemos tudo certinho, agora é a sua vez. Porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não ia deixar Josué derrubar as muralhas por conta própria, porque a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, é ele que manda. E a Bíblia diz que as muralhas não caiu, sucumbiu. Você sabe o que é sucumbir? É emergir, é descer. Porque se elas caíssem, matava o povo que estava ao redor. Deus fez sucumbir Jericó, desceu, afundou-se Jericó.
Deus, Ele quer homens e mulheres, está procurando esta noite, homens e mulheres que estejam dispostos a ter a fé, a coragem. Deus está procurando ainda aqueles, pastor Erielto, que faz a obra a tempo e fora de tempo. Uau! Deus está procurando aquele que tem discernimento espiritual. Deus está procurando verdadeiros guerreiros. Nós estamos num século, amado, que se você não é guerreiro, você é soldado fugitivo. Se você não é guerreiro, você é um desertor da obra de Deus. E nós vemos aqui, para ir para a conclusão, que o Senhor, Ele não chama covarde. Ele não põe na frente de um trabalho quem não vai fazer. Mas a gente dá uma pausa aqui, uma vírgula, porque muitos querem estar diante da obra, fazem até o início um alvoroço. Muitos falam, pastor, eu faço. Muitos vai com aquele entusiasmo, pastor Roberto. Muitos vai com aquela força. Mas quando vê o tamanho da muralha, larga o arado, larga a obra. Quando vê a dificuldade, não quer mais, vai deixando a obra. Deus, Ele fala assim, olha, ei, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, Deus não tem prazer nele. E quantos têm deixado a obra aqui? Eu posso até falar pelo Espírito Santo. Quantos aqui têm negligenciado? Quantos parou, pastor Isaías? Largou o arado. E a obra pereceu. Você vai prestar conta. Muitos têm lançado a mão no arado e largado. Têm deixado para trás. Deus está procurando ainda aqueles corajosos. Tem corajoso aqui? Tem corajoso? Deus ainda está procurando aquele que quer fazer a obra. Deus ainda está procurando aqueles que podem ir, porque Deus manda ir. Para finalizar o texto aqui. Essa aqui foi a terceira viagem missionária de Paulo. Aleluia. Chega, dói o coração quando eu falo de obra missionária. Porque a obra missionária hoje, amados, está parada. Chega, arde o coração. A obra missionária está estagnada. E aqui nós vemos a terceira viagem de Paulo. E quando nós vamos lá para o capítulo 16, ele obedeceu uma legalidade. Ele obedeceu uma lei, pastor Erielto. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus impediu ele de descer. Vai e passa a Macedônia, porque lá tem obra. E nós vemos aqui que Deus fazia milagres extraordinários pela mão de Paulo. E quem era Paulo? Lá no caminho de Damasco, ele era Saulo. Lá no caminho de Damasco, ele era um assassino. Lá no caminho de Damasco, ele era um corrupto. Mas lá no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus do céu. E lá no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. A Bíblia diz que ele cai. Tem gente aqui que precisa ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele cai diante da presença do Todo-Poderoso. E a partir daquele dia ele não é mais Paulo, ele não é mais Saulo, ele é Paulo. No texto que nós lemos, pastor Roberto, Deus mudou o nome de Josué. O nome dele era Oséias, e tem pessoas que é preciso mudar o nome, porque o nome, eu estou falando o nome interior, não é o seu nome de registro de nascimento não, é porque o caráter do homem tem que ter mudado.
O caráter do homem tem que ser mudado. A Bíblia diz que Josué era chamado de Oséias, ou seja, salvo. Mas para ele ir vencer essas batalhas, a Bíblia diz que Deus muda o nome dele, de Oséias, ou seja, o Salvador chamado, ou seja, Deus falou, olha, tu não pode ir porque a salvação não pode ser por homem, mas você vai agora com o seu nome de Josué. Porque se ele fosse com o nome salvo, a salvação, ele estaria levando o nome de Cristo. Ele não podia, porque a vitória de Jericó não podia ser por mão de homem, mas pela mão de Deus. E aqui nós vemos que Saulo, agora Paulo, ele cai do cavalo. E é assim que está acontecendo, pastor Roberto. E muita gente prostrada porque caiu e não se levanta. A Bíblia diz que ele se levanta cego. Você sabe por que Deus cegou ele? O resplendor da glória de Deus apareceu na frente dele. O brilho do Senhor era tão grande que as vistas de Saulo não suportou. É como você olhar para o sol naquele dia que ele está mais quente. Você não consegue ficar um minuto olhando, porque você tem que tirar as suas vistas. Foi a presença de Deus na visão dele. E você sabe o que acontece? Ainda assim não estava preparado. Ainda assim ele precisou ser preparado, embutido das leis de Deus, o conhecimento da palavra, para poder fazer a obra. A Bíblia diz que ele entra em Jerusalém e teve que sair corrido, porque ele teve que fugir para a Arábia, para aprender a se lidar com a palavra do Senhor, aprender a palavra de Deus, aprender os estatutos de Deus, para fazer a obra. Ei, Deus está falando que você não pode fazer a obra se tu não conhece as Escrituras Sagradas. Se tu não sabe o Deus que tu serve, tu não pode fazer a obra. Vou encerrar aqui, que o horário já foi. Nós estamos vivendo num mundo de leis física, humana e leis espiritual. Vou encerrar aqui. Se você cometer uma infração de trânsito, eu, como agente de trânsito, vou te fazer uma multa. Eu obedeço a lei. Se você for pego em algum crime, você vai, é o que eu disse no início, vou finalizar aqui também da mesma forma. Você vai pagar. Se você infringir a lei do Senhor, é da mesma forma. É da mesma forma, e tem muita gente pagando um preço caro, porque negligenciaram a lei. Tem muita gente prostrada no ministério que não vai adiante, não flui. Não flui. Fica 20 anos dentro da igreja e o ministério é a mesma coisa. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, pastor Elton? Chama-se o homem que não quer obedecer às leis. Chama-se a mulher que não quer obedecer às leis. Para finalizar, a Bíblia diz que agora, aqueles dois jovens, aleluia, glória a Deus, aqueles dois jovens tomam uma surra dos demônios, e saem nus, e corre cada um para a sua casa. Fica de pé, igreja. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia grandes sinais e maravilhas. Quantos nessa noite querem ser usados por Deus? Quantos nessa noite querem realmente viver o extraordinário de Deus? Quantos nessa noite querem viver as leis do mundo espiritual?
Quantos nessa noite têm um chamado para a obra? Que essas palavras dessa noite possam penetrar no coração de cada um e você possa sair daqui diferente da maneira que entrou. E eu agradeço a minha oportunidade.